Olá! Na videoaula de hoje vamos estudar a adição algébrica de polinômios. Lembre-se que a adição algébrica de polinômios envolve a adição e a subtração de polinômios. Vejamos primeiramente a adição de polinômios. Fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Lembre-se que o monômio é composto por um número chamado de coeficiente e alguma letra, um conjunto de letras, considerando seus expoentes, chamado de parte literal. Monômios semelhantes, ou termos semelhantes, são aqueles que têm mesma parte literal. Vejamos um exemplo de adição de polinômios. 3x mais 5y mais 2x mais 6y. Primeiramente, removemos os parênteses, destacamos na mesma cor os monômios que são semelhantes, fazemos uma troca de ordem dos termos para deixar os termos semelhantes lado a lado e realizamos duas adições de monômios. 3x mais 2x é igual a 5x, 5y mais 6y é igual a 11y. Portanto, o resultado desta adição de polinômios é um novo polinômio, 5x mais 11y. Exemplo 2. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura ao lado? Na figura temos um triângulo, cujos lados medem a menos 3, a mais 10 e 2a mais 1. Como o perímetro representa a soma das medidas dos lados, temos 2a mais 1 mais a mais 10 mais a menos 3, que é uma adição de 3 polinômios. Removemos os parênteses, destacamos os termos semelhantes, fazemos uma troca de ordem para deixar lado a lado os termos semelhantes e realizamos as adições de monômios. 2a mais 1a mais 1a é igual a 4a, mais 1 mais 10 menos 3 é igual a mais 8. Reduzindo os termos semelhantes, temos o resultado da adição, 4a mais 8. Portanto, o polinômio que representa o perímetro da figura é 4a mais 8. Vejamos agora a subtração de polinômios. Fazemos essa operação subtraindo os coeficientes dos termos semelhantes, isto é, aqueles que possuem a mesma parte literal. Exemplo 1. 7a mais 8b mais 2 é o primeiro polinômio, menos o segundo polinômio, que é 5a mais 3b mais 6. Aqui temos uma diferença na hora de remover os parênteses. Parênteses precedidos de sinal de mais podem ser removidos sem nenhuma alteração nos termos internos a ele, porém, nos parênteses que são precedidos de um sinal de menos, precisamos alterar o sinal de todos os termos que estavam dentro daqueles parênteses. Portanto, ficamos com 7a mais 8b mais 2, menos 5a, menos 3b, menos 6. Destacamos os termos semelhantes na mesma cor, fazemos trocas de ordem para deixar lado a lado aqueles que são semelhantes e realizamos as subtrações de monômios. 7a menos 5a, 2a, mais 8b menos 3b é igual a mais 5b, mais 2 menos 6 é igual a menos 4. Portanto, o resultado desta subtração é o polinômio 2a mais 5b menos 4. Exemplo 2. Um mesmo aparelho doméstico é vendido em duas lojas diferentes, nas seguintes condições. Na primeira loja, 2x reais de entrada e 5 prestações iguais de y reais. Na loja 2, x reais de entrada e 3 prestações iguais de y reais. Como podemos observar, os preços são expressos de maneiras diferentes. Nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas? Na loja 1, o preço é representado pelo polinômio 2x mais 5y. Na loja 2, o preço é representado pelo polinômio x mais 3y. Na loja 1, 2x é o valor de entrada, 5y é o valor de 5 prestações de y reais. Na loja 2, x é o valor da entrada, 3y é o valor de 3 prestações de y reais.
a diferença entre os preços das duas lojas pode ser assim escrita: 2x mais 5y, entre parênteses, menos, abre parênteses, x mais 3y, fecha parênteses, que é uma subtração de polinômios. Removendo os primeiros parênteses, temos 2x mais 5y. Como o segundo parênteses é precedido do sinal de menos, precisamos alterar o sinal dos termos internos a ele, ficando menos x menos 3y. Fazemos uma troca de ordem para deixar os termos semelhantes lado a lado e realizamos as subtrações de monômios. 2x menos 1x é igual a 1x, mais 5y menos 3y é igual a mais 2y. A diferença entre os preços é expressa pelo polinômio x mais 2y. Exemplo 3. Dados os polinômios P1 igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7, P2, 3x ao cubo mais 6x menos 5, P3, x ao quadrado mais 2x mais 3, determine P1 mais P2 menos P3. Vamos trocar P1, P2 e P3 pelos seus polinômios correspondentes. Fazemos aqui a retirada dos parênteses, seguindo as regras que nós estabelecemos anteriormente. Destacamos os termos semelhantes na mesma cor. Fazemos uma troca de ordem para deixá-los lado a lado. E realizamos as adições algébricas de monômios. 1x ao cubo mais 3x ao cubo, 4x ao cubo. Mais 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, mais 3x ao quadrado. Menos 3x mais 6x menos 2x é igual a mais 1x. Mais 7 menos 5 menos 3 é igual a menos 1. O polinômio resultante da adição algébrica P1 mais P2 menos P3 é 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 1. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.